Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde e boa noite a você que está me assistindo neste momento. Você está no canal Vigilante da Razão e eu sou Denilson Douglas, o apresentador deste canal. Quero dizer para você, já de antemão, que você é muito bem-vindo aqui neste canal. Você é uma pessoa maravilhosa porque simplesmente você acessou este canal, você está assistindo o vídeo, você é a pessoa que curte, que recomenda, compartilha, sugestiona. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Por quê? Porque você tem a mente aberta para ouvir as coisas que eu falo aqui e você tira aquilo que é positivo para você, aquilo que é aproveitável. É claro que você não tem nenhuma obrigação de concordar 100% com o que eu digo, mas, claro, você é uma pessoa inteligente e vai sim tirar proveito de muita coisa que é dita aqui neste canal Vigilante da Razão. Aqui nós tratamos sobre religião, filosofia, ciência, política e muitos outros assuntos importantes para você no seu dia a dia. E claro, aqui você pode estar se inscrevendo caso você não esteja ainda inscrito. E você é muito bem-vindo, repito, muito bem-vindo mesmo. E não esqueça, quando você se inscrever no canal Vigilante da Razão, por favor, acione o sininho das notificações para que você possa estar atento e estar ciente de todos os vídeos que eu lanço por aqui, ok? E no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre o seguinte assunto: deuses para quê? Deuses para quê? E eu quero, já de antemão, dizer para você que eu não tenho intenção alguma de vilipendiar a sua fé, de menosprezar você, de dizer que você não é uma pessoa agradável, que você não é uma pessoa boa, de boa índole, pelo fato de você ter a sua religião e acreditar no seu Deus. Porém, eu quero trazer uma reflexão muito simples para cada um de nós. Deuses para quê? Quando nós temos na nossa casa um eletrodoméstico, um eletroportátil, qualquer objeto, ele só ocupa um espaço na nossa vida quando ele funciona. Não é verdade? Você tem uma panela que serve para cozinhar alimentos, você tem um fogão que cozinha o alimento também na sua casa, você tem um aparelho de televisão que faz com que você me veja neste momento, você de todas as partes do país e do mundo. Eu quero aproveitar essa oportunidade para mandar um alô a você que está aí no Ceará, está em Pernambuco, no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Aracaju, no Maranhão, no Piauí, você que está no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, na Bahia, você que está no Espírito Santo, sinta-se abraçado. Então, os aparelhos e objetos que você tem na sua casa servem para alguma finalidade. Claro que você não iria gastar o seu dinheiro adquirindo um equipamento, um produto, um objeto que não tivesse utilidade alguma. Pelo menos aqui em casa é uma grande luta para nós fazermos constantemente triagens nos nossos objetos, nos nossos documentos, nos papéis que a gente guarda, porque às vezes temos o hábito de guardar aquilo que não nos serve mais. É muito natural, porque desenvolvemos um certo apego. E quando a gente fala de religião, quando a gente fala da crença em Deus, tem muito disso em jogo. As pessoas adquirem para si uma crença, adquirem para si uma fé que torna-se, por muitas vezes, a prova de qualquer argumentação filosófica, científica, acima de qualquer questionamento. Então, eu sei muito bem que eu posso provar por A mais B que você precisa repensar o seu conceito a respeito da sua religião. Mas existem pessoas que fatalmente vão seguir a vida toda crendo da forma que creem. E quando eu falo isso, eu lembro muito da minha avó. Ela é falecida já, e ela sempre dizia que nasceu no catolicismo e vai morrer no catolicismo. Ela dizia isso: nasci no catolicismo, vou morrer no catolicismo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ela faleceu, ela inclusive foi velada na casa paroquial, numa casa que tem ao lado da igreja
de São Sebastião aqui em Carpina. E eu lembro que era um desejo que ela tinha de ser velada na igreja ou na casa ao lado da igreja, que faz parte daquela instituição. Então, as pessoas são teimosas. Não adianta a argumentação alguma. Por outro lado, é preciso que a gente se esforce, pelo menos para tornar a nossa fé uma fé lógica, uma fé razoável, uma fé inteligente, por assim dizer. Se para você a sua crença tem surtido efeito para valer na sua vida, você tem alcançado bênçãos, você tem alcançado grandes vitórias, eu até entendo se você for uma pessoa que vai abraçar esta fé e por toda a sua vida, se você quiser, você pode professar esta fé no seu dia a dia. Agora, o que eu tenho muita dificuldade de entender é quando você, por exemplo, professa uma fé que diz o seguinte: vamos analisar a fé dos índios, a fé que os povos originários tinham, certo? Vamos bater de frente com esse tipo de fé. O que é que os índios acreditavam? Acreditavam muito nos elementos da natureza como sendo deuses. Então, os índios acreditavam no Deus que representava uma boa colheita. Os índios acreditavam em deuses que mandavam chuva para eles, deuses do trovão, deuses da beleza, deuses do matrimônio, deuses até mesmo que representavam a vitalidade e a vivacidade das crianças. Haviam também deuses que faziam esse tipo de referência. E na pessoa dos pajés, muitas tribos ali alcançavam, ou supostamente alcançavam as suas curas, através de... Fala-se que no Brasil, milhares, centenas de milhares de etnias indígenas simplesmente deixaram de existir por conta do avanço do homem branco, né, dos europeus, rumo a cada vez mais longe das capitais para conquistar terras. E as entidades tiveram algum tipo de trabalho efetivo de proteção? Surtiram algum efeito nessa prática religiosa, ritualística dos índios? De maneira alguma. Nós lembramos também dos maias, dos astecas, que tiveram ali suas crenças, inclusive muito bem elaboradas, com entidades que recebiam sacrifícios humanos, mas que não tiveram a capacidade de proteger aquele povo dos inimigos que eram os europeus. Inclusive, eu estava vendo outro dia um documentário que falava o seguinte: um dos conquistadores dos povos astecas e incas se aproveitaram da crença daquele povo para se passar por um suposto Messias que aquele povo estava esperando, e que muitas profecias que eles acreditavam faziam jus a um tal Messias que viria. Então, o conquistador se aproveitou dessa crença para obter vantagens frente aos astecas, aos povos originários da América do Sul e da América Central. Então, é preciso que a gente entenda o seguinte: a prática religiosa, a crença religiosa, não passa de um mito, de um folclore, não passa de uma crença sem fundamento algum. Por quê? Porque, na realidade, não tem um efeito prático para o dia a dia. Ah, mas eu tive uma cura, eu fui beneficiado de alguma forma porque eu fiz uma promessa ao meu santo preferido. Com todo respeito, isso não aconteceu. Porque se tivesse acontecido, iria se replicar por todas as pessoas que fizeram o mesmo sacrifício, que fizeram as mesmas promessas. E isso não acontece. Isso não acontece. É mais fácil você compreender, entender, é mais razoável você entender que as chances que você teria de alcançar aquela vitória, de alcançar aquele benefício que você tanto esperava, se deu por probabilidade. Você tinha 0,1% de chance e foi justamente através dessa probabilidade que você alcançou aquela vitória que você tanto esperava. Poderia ser para uma resposta negativa, por exemplo. Quantas e quantas pessoas tentam inseminação artificial, tentam métodos de adição de hormônios nos seus próprios corpos para poder gerarem uma criança, gerarem um filho, e não conseguem. Há pessoas que pagam tratamentos caríssimos
de fertilização, mas não conseguem alcançar esses seus objetivos. E a fé que elas têm? Que Deus tão cruel e sanguinário seria esse de permitir que os seus fiéis que oferecem, fazem ali as suas ofertas, de repente não sejam nunca atendidos. E quando são atendidos, acontece, eu até postei num short aí, acontece uma grande tragédia e aquela bênção se esvai por entre os dedos do fiel. É sério esse assunto. É coisa para você raciocinar. A fé que eu tenho está surtindo efeito na minha vida? Será que eu estou realmente sendo uma pessoa bem-aventurada por ter esta fé sobrenatural? Será que o sobrenatural está vindo sobre mim, fazendo com que eu tenha os almejos que eu tenho no meu dia a dia, as expectativas que eu tenho no meu dia a dia? Será que essas expectativas têm sido realizadas na minha vida? Eu temo que não. Aí agora você me diz que a sua entidade é o seu guia protetor. Com todo respeito, isso não é verdade. Isso não é verdade. As pessoas que têm ali sua prática religiosa são apenas pessoas crentes, pessoas que têm uma fé, que têm ali uma ilusão. É como o Freud dizia, que o ser humano ele tem um hábito de procurar nos seus pais o amparo, o auxílio para a sua vida na infância, desde a mais tenra idade. Por uma questão de dependência, esse ser humano, esse indivíduo, desenvolve um vínculo afetivo e de dependência deste adulto, que é o seu cuidador, que é o seu tutor, que é o seu pai, a sua mãe, que é quem mantém ele limpo, com roupa limpa, bem alimentado, sabe? Que é a pessoa, no caso o adulto, quem zela por essa criança, dando remédio quando ele adoece. Aí Freud dizia que na fase adulta há uma falta emotiva dessa figura paterna e materna. Por quê? Porque já trata-se de uma pessoa adulta. Essa pessoa adulta já tem suas próprias aspirações, seus próprios desejos, suas próprias ambições. E para mentalmente substituir a posição que os pais, na verdade, não representam mais para eles, mesmo que os pais sejam vivos, então surge a figura do Deus, que é o paizinho do céu, que é o mantenedor, que é a pessoa que vai livrá-lo do mal, sustentá-lo em suas mãos. É por isso que uma religião como a religião cristã é tão popular no mundo todo. Porque ao contrário das religiões de matriz africana, as religiões nórdicas, as antigas religiões nórdicas, onde se cria em entidades que na verdade representavam ali todo o poderio, toda a força, toda a influência sobre os grandes projetos daquelas comunidades, né? A colheita, a vitória sobre os inimigos nas guerras. O cristianismo prega a ideia de um Deus íntimo, de um Deus pessoal, de um Deus que se compadece até mesmo dos seus mais simples desejos de vida e das suas mais simplórias dores e aflições. Mas, na verdade, essa proposta de um Deus íntimo, pessoal, sabe? É uma verdadeira lenda também, é um mito. Se não fosse assim, pessoas que tivessem fé nesse Deus não iriam ser acometidas de nenhum mal. Eu já falei isso, inclusive, em outros vídeos. É preciso que a gente lembre que o que quer que nós queiramos conseguir no nosso dia a dia, na nossa vida, seja pessoal, profissional, sentimental, é com o nosso esforço, é com o empenho das nossas mãos e o trabalho dos nossos neurônios e uma série de coincidências e de situações que favoreçam o alcance desta ou daquela vitória para a nossa vida. Mas aí você diz que a minha religião, não. Aí você diz, a minha religião é uma religião verdadeira, ela me traz paz. Na realidade, o fenômeno da religião, ela se explica pela carência e pela vulnerabilidade humana. Nada mais do que isso. Friedrich Nietzsche, ele já disse que a ideia de Deus é fruto da carência
e do egoísmo humano. Então isso a gente precisa entender. Eu sei que é desagradável ouvir essas palavras, mas é preciso que a gente entenda e que a gente se liberte. Por quê? Porque só assim nós iremos alcançar os melhores lugares, intelectualmente falando. Sabe? Quando eu estudava, eu vi a minha professora de biologia dizer o seguinte, quando explicava, por exemplo, a teoria da evolução das espécies. Ela dizia, olha gente, isso é apenas uma teoria, tá certo? Isso não quer dizer que a minha fé, ela aceita esta versão. Teorias são perfeitamente refutáveis quando surge uma verdade que sobressai a todas as afirmações, a todos os axiomas dessa teoria. Porém, o que a minha querida professora usava era um artifício para dizer assim que aquela teoria, na verdade, não era a verdade, e sim era apenas uma tese, uma aposta que se fazia. Como boa católica, ela achava isso muito natural. Agora imagina só, se as escolas e faculdades não se baseassem em teorias verdadeiramente coerentes, ao menos com argumentações que possam, de repente, fazer algum sentido. E se as faculdades e as escolas escolhessem acreditar em cobra falante, acreditar em jumento falante, acreditar em mulher da costela do homem, acreditar em homem de barro, acreditar em mar que se abre, acreditar em sol que para, acreditar em baleia que engole homem e esse homem passa 3 dias dentro do ventre dessa baleia, em homem que anda por cima do mar, em pães que se multiplicam e tantas outras coisas. Se a ciência se prestasse a considerar essas coisas, o caos que não seria. Então, é importantíssimo a gente compreender. A ciência construiu um verdadeiro império intelectual, que nós nos valemos dele, inclusive nessa hora em que eu estou gravando este vídeo, eu vou editá-lo e você certamente está assistindo nesse exato momento. A ciência, ela contribui para que os mistérios da humanidade sejam elucidados. A ciência, ela quando não traz a resposta definitiva, ela traz a melhor alternativa possível. Você sai do obscurantismo, você sai das sombras, você sai da ignorância quando você mergulha a fundo nas ciências. Quando eu falo nas ciências, eu não me refiro apenas àquelas ciências pelas quais os projetos grandiosos da humanidade foram construídos. Não, eu falo na ciência prática do dia a dia. É você entender, por exemplo, que uma mulher quando está menstruada, ela não é impura. Ela não é impura, por mais que alguém queira dizer, não, mas é porque os israelitas ali procuravam suas esposas para terem relações sexuais, mesmo quando elas estavam menstruadas. Mesmo que alguém tente justificar o injustificável, fazer malabarismos exegéticos e hermenêuticos, mas sabemos os absurdos que as religiões professam. E eu não falo só da religião cristã, eu falo de todas as religiões. Porque todas as religiões que têm um Deus ou vários deuses como referência e como inspiração para uma vida decente, uma vida moral, uma vida realmente coerente, todas elas, sem exceção alguma, vendem uma ilusão. Vendem uma ilusão. Vendem um suposto contato com um Deus invisível, que não se revela e que fala com as pessoas apenas nas suas mentes. O que é que a religião contribuiu para com a sociedade? Diga para mim, por favor. Em que a religião contribuiu realmente de forma sólida e coerente para todos os avanços que nós dispomos nos dias de hoje? É claro que você conhecendo um pouquinho só de história, você percebe
que, por exemplo, os padres católicos eram detentores de muitas universidades de antigamente e os padres católicos fomentaram, sim, o acesso ao conhecimento. Mas era o conhecimento pautado pelos ditames da igreja. Muitos e muitos cientistas foram impedidos de desempenharem um trabalho acadêmico sério, independente, coerente, verossímil, por conta da ação dos padres. Você sabe disso, não sabe? Então, meus amigos e minhas amigas, a religião não construiu nada de sólido, de interessante, de conveniente. Não construiu nada que possa hoje ser utilizado como referencial para a vida moderna. A partir do momento que um cientista se aprofundava em seus estudos para descobrir algo que estava oculto, para conseguir desenvolver um raciocínio lógico, conseguir desenvolver um experimento bem-sucedido após inúmeras tentativas e estudos aprofundados, devagarinho ele iria se afastando. Devagarinho ele teve de se afastar da fé cega, da fé incoerente. Então, com todo respeito a você que tem sua fé, procure estudar mais, procure conhecer mais, procure se dedicar mais. Hoje nós vivemos uma era da democratização do conhecimento. Você só não conhece se você não quiser. Existem opções de literatura grátis para que você possa se aprofundar sobre os mistérios da vida. Ah, Denilson, mas aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não compreendo, aquilo que os livros não falam. Aí, meu amigo, você vai fazer o grande favor de não ser contra a ciência, porque a ciência vai descobrir os grandes mistérios que ainda estão por serem descobertos. Eu tenho certeza disso, tá certo? Então, é importante que você entenda. Primeiro, o fenômeno religioso se explica pela fragilidade humana. Foram deuses criados por homens para homens, suprindo as necessidades humanas. E mais do que isso, quando você se aprofunda na religião e você se apaixona pela religião, aí você se distancia da ciência, aí você se distancia do humanismo, aí você se distancia da prática do bem, da caridade. Ah, mas a minha religião, ela prega o bem. Com que objetivo que ela prega o bem? Prometendo o que a você? Uma vida eterna? Conversa, mentira. Prometendo o quê? Uma reencarnação? Não convence. Provando o quê? Uma falsa expectativa de melhoria de vida? A história recente demonstra, prova por A mais B, que apenas os líderes religiosos é que são os detentores das grandes benesses da prática religiosa. Por quê? Porque existem mecanismos financeiros que sustentam essa obra. Existe a imposição quase que louca e desmedida para que hajam contribuições, e enquanto isso, os próprios membros das religiões, mesmo aquelas que não são cristãs, que não são evangélicas ou católicas, mas aquela pessoa que se mata de trabalhar e precisa comprar a sua oferta, a sua oferenda ao seu orixá preferido, ao seu guia, essa pessoa está envolta num grande lamaçal de ignorância, superstição e pseudociências. Ok? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo.